Você já se perguntou como a China, um país que até poucas décadas atrás tinha suas ruas dominadas por bicicletas, conseguiu se transformar no maior pesadelo das montadoras globais? As gigantes do setor automotivo, que uma vez dominaram o mercado chinês, agora enfrentam um cenário de abandono, desespero e amargos prejuízos. Nos últimos 40 anos, a China passou de um país onde a pobreza reinava para se tornar uma das maiores economias globais. O que muitos não esperavam era que, no caminho dessa transformação, as montadoras ocidentais, que antes celebravam lucros bilionários em solo chinês, estariam agora reavaliando sua permanência no país. Quando a China começou a abrir suas portas para o mercado global, no início dos anos 80, o mundo industrial viu uma oportunidade sem precedentes. E claro, o setor automotivo foi um dos primeiros a enxergar o potencial de um país com mais de 1 bilhão de habitantes e uma demanda por veículos quase inexplorada. Porém, o governo chinês não iria facilitar essa entrada de maneira simples. Ele impôs uma regra crucial: qualquer empresa estrangeira que desejasse operar na China precisaria formar uma parceria, chamada de joint venture, com uma companhia local. Isso não era apenas uma formalidade. A exigência forçava as montadoras internacionais a compartilhar seu conhecimento e sua tecnologia com os chineses. Naquele momento, a General Motors, Volkswagen, Ford e muitas outras empresas enxergavam a China como um mercado emergente que traria lucros gigantescos. Ao longo das décadas, essas empresas investiram bilhões de dólares em infraestrutura e parcerias para garantir sua participação no mercado. O que elas talvez não tivessem previsto é que essa estratégia de compartilhamento estava lentamente construindo uma base sólida para a indústria automotiva chinesa. O curioso é que, enquanto as gigantes do setor celebravam o crescimento das vendas e os lucros bilionários, o governo chinês mantinha o controle da situação. O modelo de joint venture forçava as montadoras a transferir tecnologias fundamentais e as empresas locais começaram a ganhar espaço. Mas será que as montadoras estrangeiras previram que, um dia, esse conhecimento se voltaria contra elas? No final dos anos 90 e início dos anos 2000, algo começou a mudar drasticamente no mercado automotivo global. Embora os veículos a combustão ainda fossem a base da indústria, o conceito de carros elétricos começou a ganhar força, especialmente com o avanço de empresas pioneiras como a Tesla. Mas enquanto muitas montadoras tradicionais olhavam com ceticismo para essa nova tecnologia, o governo chinês enxergou uma oportunidade única: liderar a revolução dos veículos elétricos. A aposta foi alta. A partir de 2009, o governo da China lançou uma série de políticas agressivas para incentivar o desenvolvimento e a produção de veículos elétricos. Subsídios bilionários foram injetados diretamente nas empresas locais, facilitando o acesso a recursos e incentivando a pesquisa tecnológica. Isso criou um ambiente fértil para empresas como a BYD, que rapidamente começaram a despontar no setor. Os subsídios, que totalizaram mais de 20 bilhões de dólares ao longo de 13 anos, não apenas incentivaram as montadoras chinesas, mas também criaram uma infraestrutura que favorecia o uso de carros elétricos no país. Esta jogada estratégica fez com que as empresas locais ganhassem uma vantagem significativa no mercado, enquanto muitas montadoras ocidentais ainda debatiam se deveriam ou não apostar nos elétricos. Ao mesmo tempo, as fábricas de carros elétricos na China começaram a produzir em massa, aumentando a competitividade local e global. Mas o que realmente fez a diferença foi a infraestrutura. O governo chinês, além dos subsídios diretos, também investiu pesado em estações de recarga e benefícios fiscais para consumidores que adquiriam veículos elétricos. E enquanto as montadoras ocidentais estavam ocupadas com seus lucros no mercado de combustão, a China pavimentava o caminho para dominar o setor elétrico. Mas será que as montadoras estrangeiras perceberam o tamanho dessa transformação a tempo? Com o avanço dos veículos elétricos na China, as montadoras ocidentais,
que antes dominavam o mercado com carros a combustão, começaram a sentir os primeiros sinais de uma crise. O cenário, que antes parecia promissor, logo se transformou em um pesadelo. Empresas como General Motors, Ford e Volkswagen, que durante décadas comemoraram lucros expressivos na China, agora estavam vendo sua participação de mercado despencar de forma alarmante. A General Motors, por exemplo, que já teve uma fatia de quase 15% do mercado chinês, viu sua participação reduzir drasticamente para menos de 9% em poucos anos. O que causou essa queda? Além da crescente competitividade das montadoras chinesas, outro fator decisivo foi a preferência do consumidor chinês pelos veículos elétricos produzidos localmente. Esses carros, muitas vezes, ofereciam tecnologia de ponta a preços mais acessíveis, o que fez com que o público passasse a escolher marcas chinesas ao invés das tradicionais ocidentais. Como as montadoras ocidentais reagiram a esse novo cenário? Elas abandonaram completamente o jogo ou tentaram novas estratégias para se manter competitivas? Com a consolidação do domínio no mercado interno de veículos elétricos, as montadoras chinesas começaram a mirar em novos horizontes, o mercado global. Essa expansão não foi uma coincidência, mas uma estratégia cuidadosamente planejada. A China já havia se tornado o maior mercado automotivo do mundo, mas agora as empresas chinesas buscavam aumentar sua influência fora de suas fronteiras. E os números não mentem. Até o final desta década, espera-se que 1 em cada 3 carros vendidos globalmente seja de uma montadora chinesa. Empresas como a BYD e a NIO, que já são líderes no mercado de veículos elétricos dentro da China, começaram a expandir suas operações para a Europa, América Latina e até mesmo para os Estados Unidos. O que é mais interessante nessa estratégia é que essas empresas estão oferecendo veículos não apenas competitivos em preço, mas com tecnologias inovadoras que superam até mesmo as marcas mais tradicionais. Carros com autonomia de bateria muito maior, sistemas de direção autônoma mais avançados e design futurista estão conquistando o público internacional. Mas antes de continuar a explorar a expansão dessas gigantes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que pequenas mudanças nos seus hábitos de condução e manutenção podem gerar uma economia significativa de combustível e prolongar a vida útil do seu carro? É isso mesmo. Com algumas práticas simples e eficazes, qualquer motorista pode economizar muito e ainda contribuir para a preservação do meio ambiente. E o melhor, você pode aprender todas essas técnicas agora mesmo com o nosso e-book exclusivo. Descubra como reduzir seus gastos com combustível e evitar manutenções desnecessárias. Clique no comentário fixado deste vídeo e garanta o e-book com uma condição especial. Enquanto as montadoras chinesas avançam globalmente, como as gigantes ocidentais estão reagindo a essa ameaça crescente? Diante da crescente pressão das montadoras chinesas no mercado global, as gigantes ocidentais precisaram reagir rapidamente para evitar o colapso total de suas operações. A primeira grande estratégia, adotada por algumas delas, foi tentar formar novas alianças com as próprias empresas chinesas. Um exemplo claro disso é a Volkswagen, que adquiriu uma participação de 5% na XPeng, uma das principais fabricantes de veículos elétricos da China. O objetivo, é claro, unir forças para desenvolver tecnologias de ponta e se manter competitiva no setor. Mas a Volkswagen não está sozinha nessa jogada. Outra gigante, a Stellantis, dona de marcas como Fiat, Jeep e Citroën, também se movimentou rapidamente. Ela comprou uma fatia significativa da Leapmotor, uma das promissoras fabricantes chinesas de elétricos, e começará a vender esses veículos em outros mercados. Essa é uma tática que busca evitar que as empresas ocidentais sejam completamente deixadas para trás na corrida pelos veículos elétricos, aproveitando a expertise que as montadoras chinesas já desenvolveram. A Toyota, por outro lado, está investindo pesadamente no desenvolvimento de sua própria linha de veículos elétricos, tentando recuperar o terreno perdido. No entanto, muitos analistas acreditam que essa reação tardia pode ser insuficiente,
considerando a rapidez com que as montadoras chinesas estão se expandindo globalmente. Você acredita que as montadoras ocidentais estão preparadas para enfrentar a ascensão das empresas chinesas ou elas estão fadadas ao fracasso no mercado global? Agora, o mais polêmico disto tudo foi ver o atual CEO da JAC Motors falando mal sobre a estratégia da BYD aqui no Brasil. Será que ele está certo ou é apenas um desespero com a chegada dos elétricos de forma surreal? Descubra isso no vídeo que está passando na sua tela, que eu te vejo lá.